Olá, está começando o Jornal das Profissões. Foi-se o tempo em que a negociação era considerada uma arte formada por 3 pilares: criatividade, sensibilidade e intuição. Nos tempos de globalização, tornou-se fundamental agregar outro elemento, hoje em dia mais relevante que os outros 3. Trata-se da informação. Eu estou aqui ao meu lado com o professor da Universidade Paulista, Unip, Gustavo Segré. Ele é administrador, pós-graduado em controladoria e vai trazer para a gente todos os segredos das técnicas de negociação internacional. Gustavo, prazer enorme em tê-lo aqui com a gente. O prazer é meu. Seja bem-vindo. E a negociação internacional começou a ter um valor mais efetivo a partir de que momento? Da abertura dos portos? Quando que se pensou de uma forma mais direcionada para a negociação internacional? Desde que os países, através das suas empresas, começaram a exportar e importar, estamos falando de muitos anos atrás, foi importante conhecer as técnicas de negociação, porque a partir dessa técnica, uma empresa poderia continuar a vender quando a outra não. Então era fundamental entender como pensaria o outro e ter informação, não apenas para conhecimento, sino para utilização nessa negociação. Agora, existem princípios básicos da negociação? Sim, principal, quando começa a negociação e quando termina a negociação. Nos tempos atuais, a negociação começa no primeiro contato. Se alguém me liga no telefone para pedir uma informação da minha empresa, do meu produto, aí já começou a negociação. Se eu atendo o telefone sorrindo, a predisposição dele se manifestar a favor de continuar a negociação é uma. Se eu atendo o telefone xingando a pessoa, mesmo sem xingar, ou seja, com uma forma mais rude, então a predisposição dele a continuar negociando comigo será menor, sem dúvida nenhuma. A forma também como você explica o seu produto, a forma como você lida com possibilidades, isso tudo já te dá um indício de que se aquela negociação vai continuar ou não. Quando nós estamos negociando, sempre partimos de uma predisposição que tem a nossa empresa e sempre tem um concorrente, sempre, isso é sempre assim. Então, as chances de eu ser o vencedor nessa negociação, que estou lutando com empresas que eu posso não conhecer, tem que me dar uma chance de eu mostrar que eu sou melhor. Quando alguém está tentando comprar de mim alguma coisa, ele compra um produto e compra uma solução ante um eventual problema. Se eu apenas estou vendendo o produto e não acompanho nessa venda essa solução eventual, eu tenho uma restrição na minha negociação. Agora, é preciso conhecer bem o universo em que estamos inseridos num momento de negociação, né? Sem dúvida. Hoje nós temos um mundo que ficou pequeno. Hoje não estamos mais vendendo um produto ou um serviço dentro de uma região, estamos vendendo no mundo mesmo. Então nós podemos ter pessoas que estão no outro lado do mundo, geograficamente falando, que têm culturas diferentes, formas de pensamentos diferentes, e onde se eu quero vender, eu tenho que me adaptar sempre à cultura do comprador e nunca esperar que ele se adapte à minha cultura. A mesma coisa com o idioma. É difícil esperar que alguém possa querer comprar de mim e ele tenha a obrigação de falar a minha língua. Eu tenho que me adaptar à língua dele. Certo, então por isso que é importante para quem for trabalhar nesse segmento de ter um conhecimento amplo sobre muitas coisas, né? Não só do ponto de vista de línguas, mas cultura e outras tantas particularidades, né? Fundamental, um conhecimento geral de todo o que é informação que esteja circulando no planeta. Porque nós podemos estar falando com uma pessoa e ele vai testar o nosso grau de cultura, o nosso grau de informação e, sobretudo, a nossa visão sistêmica. E com essa visão sistêmica estou focando não apenas falar do negócio, e sim falar do conteúdo desse negócio em relação ao projeto dele. Nós não estamos vendendo apenas um produto, um insumo, estamos vendendo um projeto, onde a nossa empresa está dentro dele. Agora, eu fico imaginando, devem existir várias possibilidades de negociação. Aquela em que você vai pessoalmente a uma reunião, ou mesmo quando você trata via internet, com reunião, viva voz, ou até com câmeras, e até mesmo por telefone, simplesmente por telefone. Em cada uma dessas formas de fechar um contrato ou de negociar, a atitude é diferente? A forma de se colocar é diferente? É diferente. Quando você está na frente da pessoa, você consegue ter informações dela muito mais claras que quando você está por telefone, onde você só escuta a pessoa, mas você não consegue imaginar o que ela está fazendo. Quando nós estamos fazendo uma negociação e estamos pessoalmente, a parte mais importante dessa negociação são os gestos que a pessoa nos mostra fazendo e que ele, às vezes, faz inconscientemente. Você já deve ser um especialista nessa área. Dá uns exemplos para a gente. O que influencia uma negociação, por exemplo? Nunca jamais negociar um preço ou negociar um contrato quando a outra parte da negociação está com os braços cruzados ou com as pernas cruzadas.
Porque quando você está com os braços cruzados, está se fechando inconscientemente ao que a outra parte está te passando. Pode falar o que você quiser que eu não vou aceitar isso. Exatamente. Tanto é que nós temos alguns exemplos interessantes. Eu estava negociando com um empresário e ele não deixava os braços descruzados. Ele estava permanentemente na defensiva. Ele estava de braços cruzados. Aí eu pedia, por favor, você pode me passar o copo? Aí ele me dava o copo e voltava de novo. Você falou assim, tá difícil o negócio Aí aqui. não ia dar. Aí cansei e falei, olha, uma das características das negociações estabelece que eu não vou poder continuar a negociação se você não destravar os seus braços. Você falou isso? Falei, abertamente? Abertamente. Falei, você poderia fazer isso? E aí o que buscamos? O sorriso. Quando você negocia com alguém e o sorriso é espontâneo, a chance de confiança nas partes é muito maior que aquela que é fechada. O gesto da cara, do rosto dele, é uma coisa que você tem que ficar atenta também. Se ele fica meio estudando, isso, não vai dar certo. Tem alguma coisa que ele não está aceitando, você não está passando confiança. Aí ele deu risada e continuamos a negociação na boa. E quando ele ia correr, ele fala, o braço não cruza. Quer dizer, tem que ter bom humor também. Agora, não é sempre que você tem a possibilidade de brincar dessa forma. Né? Quer dizer, foi uma brincadeira suave, mas é uma brincadeira. Não é sempre que você tem essa possibilidade numa reunião. Né? Não, mas eu tento buscá-la. Todas as negociações, e não apenas em negociações internacionais, quando você está negociando com o teu chefe, salário, o que for, você tem, na minha opinião, que buscar a parte simpática da negociação. Então, nós estamos discutindo um assunto. Você defende a tua postura e eu defendo a minha. Então, eu paro a negociação e falo, olha, temos duas chances. Um vai ter razão, o outro vai ser feliz. Que parte você escolhe? Aí ele fala, por quê? Porque se você achasse que eu tenho razão, não estaríamos brigando. Se eu entendesse que você tem razão, não estaríamos brigando. Então, você escolhe, quer ser feliz ou quer ter razão? Aí sugiro o que você está fazendo, sorrir. E a pessoa, quando sorri, se desarma na negociação. É muito melhor você negociar com alguém de uma maneira mais amável que de uma maneira mais rígida. Claro, dependendo do contrato, dependendo do que você esteja negociando, isso não tem como você sempre apontar ao lado da simpatia. Mas você sempre precisa, com educação e com uma forma de predisposição a encontrar um ponto bom para as duas partes, de conseguir que a coisa não vai num extremo de agressão, não agressão física, mas de agressão na mentalidade dele. Olhar diretamente, olho no olho é fundamental. Fundamental. Se ele não olha no teu olho, que está escondendo alguma coisa. Inegavelmente. Mesmo que ele não faça. E a maioria dos gestos são inconscientes. Ele não sabe que está fazendo isso. Mas se ele não te olhar no olho, é alguma coisa que está errada. Agora, uma negociação é uma reunião que é rápida ou demora muito, ou como é que eu posso dizer, depende da circunstância, do que está sendo discutido? Como é que é, assim, a sua prática, o que te diz a respeito Depende disso? das técnicas. Tem técnicas diferentes. Uma técnica muito famosa é a técnica japonesa. A técnica japonesa, se você vai para o Japão a negociar, o primeiro dia você não vai falar com a pessoa, eles vão te mandar para visitar museus, estádios de futebol, um monte de coisas que não tem nada a ver com a negociação. Sei. No segundo dia você vai conhecer a empresa, mas não vai falar no negócio. Quer dizer, é uma forma deles, então eles sempre mandam forma. Por quê? Na pressão. O visitante para passear, é isso? O visitante, porque ir para lá é caro demais. Estar lá é uma cultura totalmente diferente. Então, quando chega a hora que você já está olhando no relógio, porque o teu avião começa a sair, aí você aceita qualquer coisa, porque seria inegável que voltar sem a negociação, pelo menos avançada, seria um fracasso profissional para você. Claro. E eles utilizam muito isso. E eles sabem disso? Sabem. Fazem de propósito. Porque é uma forma de eles obterem o que eles buscam. A outra questão também interessante é a cultura chinesa. A cultura chinesa busca um interlocutor. Se nós vamos 3 pessoas da empresa e eu sou o chefe da delegação, mas eles por algum motivo olham para você e não olham para mim, automaticamente nós temos que mudar o interlocutor. Não sou mais eu o interlocutor, passa a ser você. E é somente você que vai falar com o interlocutor deles. Não é uma reunião mesmo com 6 pessoas que falam 6. Fala com todo mundo. Eu falo com você e você repassa a informação. Ou você fala comigo e eu repasso a informação. Mas isso nós estamos falando pela dificuldade da língua ou porque normalmente estratégias de negociação. Mesmo que se você falasse em japonês, por exemplo, teria que ser assim. Mesmo assim. É cultura. Quando você chegar numa fábrica na China, eles vão bater palmas para vocês. Mas é uma questão cultural. E se você é uma pessoa só, você tem que bater palmas para eles. Na cultura japonesa, o grau de inclinação é o grau de respeito. Então, não quer dizer com isso que você tem que fazer alongamento para chegar lá na reunião e ter que abaixar nessa postura que eles estão fazendo. Mas são questões culturais que você não pode deixar de saber. Se você então, não sabe... quer dizer que o japonês, quando recebe em turma?
É uma turma grande. Geralmente em turma, exatamente. Então você também tem que ir em turma. Não necessariamente, É natural. não necessariamente, mas é sempre recomendável. Até porque, dependendo do assunto, você pode precisar apoio de questões legais ou de questões estratégicas. Certo. E também para você não se sentir massacrado, sozinho. né? Você imagina abandonado ali com tantos homens ou mulheres olhando para você. E você... Aliás, no Japão, são mais os homens que negociam, São mais né? os homens. As exatamente. Mulheres não. Não, né? mas as mulheres estão ganhando espaço tá em todo mundo, não é somente no Brasil. Aliás, eu até queria te perguntar, é mais fácil negociar com homem ou com mulher? Eu prefiro com homem. E por quê? Porque você tem um grau de confiança em determinado momento que dá tranquilamente para, se você precisar fazer um palavrão, pode fazer. E não para faltar respeito, senão para dar um exemplo, para lograr esse grau de confiança. Quando você, depende de onde seja também a negociação. Quando você chega num escritório de alguém, a primeira coisa que eu faço é ver o que tem, fotografias, troféus, o que ele faz, para você encontrar pontos em comum. Se ele salta de paraquedas, eu já saltei de paraquedas. Se ele anda em karting, eu já andei de karting. Então Mesmo que você não tenha andado de kart? Não, eu já fiz tudo isso. Ah, você já fez? Mas eu já cheguei a cantar El Dia Que Me Quieras para uma negociação americana porque ele gostava de tango. E eu cantei El Dia Que Me Quieras. Ainda bem que eu sabia. Que sensacional. Não, devem ser momentos assim curiosíssimos, né? São momentos bem interessantes. Agora, não é então porque as mulheres não são confiáveis? Não, ao contrário. É mais difícil, elas têm uma postura de negociação muito mais rígida. Se elas dizem que é isso, dificilmente você consiga dobrar uma negociação com uma mulher e é muito mais fácil dobrar uma negociação com um homem. Quer dizer que as mulheres não são maleáveis na arte da negociação? Na negociação são mais rígidas que os homens. Olha só. Sim, bem mais. E com relação à faixa etária, também tem diferenças? Ou seja, quando você tem um empresário mais jovem, um empresário mais velho, você também tem que se adaptar a esse contexto? Em termos gerais, aí o que conta é a propensão que essa pessoa terá para mudar. Se você negocia com uma pessoa que tem acima de 60 anos, a chance dele mudar de opinião é muito menor que a chance de mudar de alguém que tem 40 anos. Por quê? Porque ele já não precisa mudar mais. Tudo aquilo que você conseguir indicar, se ele não vivenciou isso, ele não vai acreditar no que você está falando. Porque ele já viveu uma época muito grande da vida e ele não precisa que você vá lá e conte alguma coisa para ele mudar de ideia. Bom, o Gustavo Segré é o nosso convidado hoje. Ele é professor da Universidade Paulista, Unip, está falando sobre a arte da negociação. E você já percebeu que, além de falar línguas, além de conhecer sobre cultura, sobre os mais diversos assuntos, você também, se quiser entrar nessa área de trabalho, você vai ter que andar de kart, pular de paraquedas e outras coisinhas mais para que a sua negociação possa fluir com eficiência. A gente vai para um rápido intervalo e já continua esse bate-papo tão agradável para falar sobre as técnicas de negociação internacional, que, aliás, são verdadeiras estratégias. Já.